seguindo a pergunta do internauta, outra pergunta do internauta, né? O Fernando Júnior, ele fez uma pergunta bem interessante, que é a minha dúvida também, uma das minhas dúvidas. Olha aí. Já sou um amante, né? Então isso está sendo maravilhoso. O Fernando Júnior perguntou assim, ó. A ausência de turistas vindo do futuro não seria um argumento contra a existência de viagem no tempo? E outra pergunta, ou a viagem no tempo, que é retroceder, seria possível até a data de ativação da primeira máquina do tempo? Isso aí são duas perguntas interessantes, né? Eu até estou acompanhando também o chat aqui, né? Eu estou vendo algumas perguntas de vocês, né? E, bem, vamos lá, né? Indo de trás para frente, né? Essa ideia dele, né? Da viagem no tempo, ser possível até a data de ativação da máquina, ela é uma ideia bem interessante e é justamente um argumento que o Hawking propõe, né? Em que se a gente, por exemplo, poderia criar um buraco de minhoca, né? Aqui as duas pontas do buraco, né? Aí essa ponta fica ancorada no tempo e a outra viaja no espaço. Né? Como essa vai evoluir no tempo, né? Essa outra banda que ela vai evoluir no tempo, se você entrar aqui, você sai aqui do outro lado. E aí justamente é isso, você fica, né, ancorado, né? Essa ponta fica ancorada no ponto em que a máquina foi ativada. Né? Tem uma série de quadrinhos, né, que é a Planetary, que justamente usa esse tipo de viagem no tempo. Né? Ele dá um argumento, né, com a ideia da pergunta que a gente comentou anteriormente, né, que seria uma espécie de correlação quântica. Né? Essa ancoragem, né, da máquina, ela justamente dá por essa correlação quântica entre essas duas partes. Né? E aí você poderia ter esse tipo de coisa. Isso ajuda a responder para ele, ajuda a responder a outra pergunta, né? Que a gente não tem turistas, por quê? Porque a primeira máquina não foi inventada. Né? Então a gente não vai ter a primeira máquina justamente por causa disso. Né? Mas se a física da viagem no tempo não for essa, né? Por exemplo, se em algum ponto do futuro a gente tem um certo tipo de viagem no tempo que permite a gente acessar todo o contínuo que a gente tem. Então a gente não tem turistas por quê? Né? Essa é uma ótima pergunta. Né? A gente consegue usar a ideia do princípio de autoconsistência, né, para responder essa pergunta de que forma? A gente não vai ter turistas porque toda a ação que o turista possa fazer para comprometer o futuro dele, ele não vai poder fazer. Então a gente vai ter o turista, né, mas ele não vai poder fazer qualquer coisa que comprometa o desenvolvimento daquele universo de forma a ter a viagem no tempo e ele poder voltar. Né? Então essa é uma maneira de responder. Se a gente não tem o princípio de Novikov, né, e a gente teria viajantes no tempo e a gente teria várias superposições de efeitos onda, né, a gente pode evocar uma versão, né, do princípio de Novikov, que é o que o Hawking chama, acho que é no Universo na Casca de Nós ou na Breve História do Tempo, né, que ele discute também isso, que é o princípio de proteção cronológica, né, que é o que? O universo, ele de alguma forma vai se blindar para ele não ser completamente destroçado por toda essas consequências da viagem no tempo. Então, ele de alguma forma vai impedir que isso aconteça. Beleza.